Boa noite a todos. Ai, que delícia, né? Chegar até essa casa abençoada. Ficar junto das pessoas gratas a Deus, né? Que nos juntou aqui para estudarmos juntos. E na noite de hoje, do livro Sementes, Gotas de Esperança, diz assim: você é filho de Deus. Compreender o significado de ser filho de Deus pode ser a maior descoberta da sua vida. Você tem as qualidades divinas. No seu eu verdadeiro, Deus está presente. Em tudo o que você pensa, no que você diz ou faz, há a presença de Deus. São duas coisas unidas, você e Deus. Ele é a vida que atua dentro de você. Se Deus é amor, você também é amor. Deus sendo virtude, você também é virtude. Sendo eterno, você também é eterno. A maior fonte de conscientização de Deus é nos julgarmos seus filhos. E Ele, como um Pai amoroso, traz a partir de tudo à nossa volta conceitos de educação, né, que a gente recebe dos nossos pais da terra. Mas saber que nós temos um Pai tremendamente forte, né, divino, que nos dá tanta lição que é para a gente seguir, isso é muito bom. Então que a gente desperte, porque Ele é um grande educador amoroso. E espera de nós o quê? Né? O que a gente aprende dele, colocar em nós e na nossa caminhada, com todas as pessoas à nossa volta. Então que a gente faça esse exercício de autoeducação, porque o nosso Pai educador, Deus, olha por todos nós. E a noite de hoje, o nosso querido Antônio Ricardo Matos, vai fazer a palestra hoje, porque a nossa palestrante teve um compromisso, né, de família, e ele veio gentilmente acolher a todos nós com a palestra Vós sois o sal da terra. Então, que tenhamos uma noite abençoada e divina, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre recaia sobre todos nós nesta noite, nos enchendo o coração de esperanças, de alegria, de firmeza nos ideais superiores. Nós vamos aprendendo, estudando a doutrina espírita, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus há cerca de 2000 anos atrás. Jesus nos disse que se nós o amássemos, Ele enviaria um outro Consolador, que iria relembrar aquilo que Ele havia dito e havia também de complementar, de explicar novas coisas. Na noite de hoje, nós vamos lembrar de Jesus lá no lago de Genezaré, lá próximo de um monte. Tentem visualizar Jesus próximo a um lago, e próximo desse lago também tem um monte. E Jesus, vendo a multidão ali por perto, sobe naquele monte para ensinar. E Jesus nos ensina: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Pobres de espírito são aquelas pessoas simples, são aquelas pessoas que conseguiram se libertar do exagero das posses terrenas, conseguem viver uma vida com o necessário, com equilíbrio, sendo honestas, vivendo em paz. Estes
são bem-aventurados que Jesus nos diz. E o mestre continua o ensinamento dizendo assim: bem-aventurados os mansos. Somos todos mansos? Ainda não? Mas nós vamos chegar lá, né? Tem certeza disso. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Então, quando nós pensarmos na terra regenerada, nós temos que lembrar que a terra regenerada, plenamente regenerada, será habitada pelos mansos. Então, a nossa senha, né? O nosso passaporte para chegarmos nesta terra plenamente regenerada é também sermos mansos. Seremos todos nós bem-aventurados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, se nós já trazemos em nosso coração a fome da justiça, a sede da justiça, é porque nós já não estamos mais concordando com os desequilíbrios, com as injustiças que vemos, que lemos, que ficamos sabendo. Se o nosso coração está pedindo justiça, é porque nós já demos um passo à frente, um passo adiante na nossa evolução. Porque na época de Jesus também aconteciam as injustiças que acontecem hoje. E as pessoas batiam palmas para elas. Então hoje nós já estamos numa condição melhor. Já naquela época Jesus dizia para a multidão: sejam todos bem-aventurados vocês que sentem esse desejo, essa fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Definitivamente não somos perfeitos. Definitivamente, em toda a população do nosso planeta, toda a população atual encarnada, não há um perfeito. Todos erramos, todos caímos, todos às vezes, até mesmo sem querer, às vezes sem perceber, estamos violando algumas das leis de Deus. Precisamos então de misericórdia. Receberemos a misericórdia se formos misericordiosos. Então já somos e seremos sempre bem-aventurados, porque já conhecemos o Evangelho, já conhecemos a lição de Jesus e vamos agir com misericórdia para com aquele que erra perante a nós mesmos. É difícil muitas vezes perdoar e ser generoso com aquele que nos fere. Mas quantas vezes nós mesmos erramos? Bem-aventurados os limpos de coração. A limpeza de coração talvez seja uma das tarefas mais difíceis. É não pensarmos nunca no mal de ninguém. É não pensarmos nunca em fazermos alguma coisa que fira o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo isso e muito mais, Jesus disse no Sermão do Monte. Mateus, o evangelista, registrou alguns dos ensinamentos. Mas João Evangelista diz que se eles, discípulos, tivessem registrado tudo aquilo que Jesus disse e fez, no mundo inteiro não haveria lugar para tantos livros que seriam escritos. Então Jesus disse muitas coisas, ele ficou vários minutos, horas, lá naquele monte, falando dessas maravilhosas bem-aventuranças.
Bem-aventurados os pacificadores e também os pacíficos, né? Ser pacífico é uma atitude que eu tenho comigo mesmo perante as outras coisas que estão à minha volta, né? Ser pacificador é ser proativo para ajudar a acalmar os corações que estão perturbados. É não colocar lenha na fogueira, pelo contrário, é levar uma palavra que acalme aqueles corações. Essa é a atitude do pacificador. Seremos bem-aventurados se formos essas pessoas. E aí chegamos no tema do estudo de hoje. E Jesus, nessa sequência, disse: vós sois o sal da terra. Um ponto importante é que Jesus primeiro trouxe aqueles ensinamentos e depois falou para os discípulos em primeiro lugar e para aqueles que o ouviam também. Vós sois o sal da terra. Jesus comumente falava por parábolas e usava figuras comuns, figuras que eram de pleno entendimento da população para explicar o seu pensamento. Então vejamos o sal. Todo mundo aqui conhece sal. Não há quem não conheça, não há um adulto que não conheça o sal. Mas vamos falar um pouquinho das propriedades do sal. O sal é exclusivo aqui do Brasil? Não, né? O sal a gente encontra ele em toda parte. Todos os países encontram o sal. O sal é um mineral que está abundante em nosso planeta. Está na água do mar, está em alguns lagos, está na superfície. Vocês sabiam que o deserto do Atacama, no Chile, é o maior deserto do mundo e também é o deserto mais salgado do mundo? O chão todo é feito de sal naquele deserto, porque um dia o Atacama estava no nível do mar. A montanha subiu e o sal ali ficou. Então temos sal no mundo inteiro. O sal que existe aqui no Brasil é igual ao sal que existe lá na Índia? É. Em qualquer parte do mundo, o sal é exatamente o mesmo. O sal não se corrompe, não se modifica. Você mistura o sal nos alimentos e ele continua sendo sal. Se tirar, se lavar o alimento e pegar aquela água, deixar ela escorrer todinha, vai sobrar o sal. Com a mesma característica original do sal. O sal preserva os corpos, né, com ele em contato. Isso é uma das coisas que os antigos aprenderam logo. E o pessoal até hoje faz muito isso, né? O pessoal do interior que não tem geladeira, pega a carne e faz o que com a carne? Salga a carne. Salga muito a carne, para a carne não estragar. A carne vai durar dias assim, salgada. Na hora que quiser usar, lava, tira o excesso de sal e pode utilizar a carne. A carne está preservada. O peixe, né? Qualquer alimento que você coloque o sal vai preservar o alimento. O sal não adquire propriedades daquele alimento. E o sal não dá propriedades novas ao alimento, mas ele preserva o alimento. O sal também está presente no nosso organismo.
Se nós não tivermos um tanto de sal no organismo, nós ficamos em desequilíbrio, nosso corpo fica em desequilíbrio. E se tivermos um excesso de sal no organismo, também ficamos em desequilíbrio. O sal nunca está inativo. Então, não importa quanto tempo passe, o sal vai continuar agindo da mesma maneira. Igualzinho. A carne vai continuar recebendo o benefício da proteção do sal, se ela estiver envolvida em sal, peixe e qualquer outro elemento, vai continuar recebendo o benefício daquela proteção que o sal dá. Então nós já vamos entendendo porque que Jesus traz essa analogia com relação ao sal. Avançando aqui um pouquinho, já falamos das propriedades do sal, como e quando ser o sal da terra. O que é necessário para que o sal funcione? Que ele seja misturado nos alimentos, não é isso? É uma pitadinha de sal para um montão de alimento. Está fazendo um panelão de feijão. Quanto de sal se coloca ali? Uma pitadinha, né? Uma colherzinha. Um pouquinho mais. A dela é de sopa. Dizem que se você quiser realmente conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Quanto tempo vai levar para vocês dois comerem 1 quilo de sal, né? E aí você começa a ter tempo, né? Vários encontros com essa pessoa para poder conhecer a pessoa, porque cada vez vai levar um tiquinho de sal. Até chegar nesse 1 quilo, já teve muita conversa nessa história toda, né? Então, o sal tem que ser misturado para que ele tenha o efeito dele. E aí nós vamos então refletir por que Jesus falou isso para os discípulos. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos naquele momento? Vós sois o sal da terra. Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu passei para vocês os meus ensinamentos. Eu falei sobre a importância de ser manso, de ser limpo de coração, de ser misericordioso, de ser pacificador. Agora, vocês precisam se misturar com a população e começar a transmitir para a população esses ensinamentos. E a exemplo do sal, vocês vão estar ajudando na transformação, na preservação do que existe no outro. O que será que o sal vai preservar na outra pessoa? E vocês não vão se deixar corromper pelo outro, porque o sal não se corrompe. Você pode mergulhar o sal na lama. Quando você retirar, continua sendo sal. O sal não se modifica de forma nenhuma. Então Jesus está dizendo, assim deve ser o cristão. Imagina Jesus dizendo isso para os discípulos, explicando para eles. O cristão deve ser bom no meio dos maus. O cristão deve ser justo no meio dos perversos. Vou dar um tempinho para vocês descobrirem que o ventilador está funcionando. Desliga, por favor, o preto, que ele faz barulho. É o 1, 2, 5 e 6. O cristão deve ser correto no meio dos desonestos. Estamos sendo corretos no meio de uma sociedade algumas vezes desonesta? O cristão deve ser prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos,
altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, numa palavra, virtuoso no meio de todos os vícios e de todas as paixões. Fácil, não é? Você ser, né, correto, cristão, no meio disso tudo. Mas vamos agora trazer para a nossa realidade. Imperfeito como somos, como iniciar isso aí, né? Como é que eu vou conseguir ser esse cristão que no meio dessa lama toda de vícios se mantém fiel, firme, incorruptível? Essa pergunta também foi feita a Jesus. E está no livro Jesus no Lar, no capítulo 3. Quando uma senhora cujo marido criava ovelhas e cabras e tirava o leite das cabras para vender, era a prática habitual da casa deles, né? Assim que eles se sustentavam, vendendo o leite da cabra. Ela perguntou a Jesus: Mestre, a boa nova, o reino de Deus que o Senhor anuncia é magnífico, mas eu não sei como iniciar nele. Eu não consigo ainda abrir mão do jeito que eu sou. Eu não consigo ainda abrir mão das minhas coisas, das minhas posses e de tudo aquilo que eu valorizo. Como fazer? Aí a esposa de Pedro, então provavelmente esse diálogo aconteceu na casa de Pedro, diz assim: precisa ter boa vontade. Alguém mais deu algum pitaco. E todos ficaram aguardando o que Jesus iria dizer disso. E Jesus pergunta assim para ela: qual é o serviço principal da sua casa? Ou seja, qual é o negócio, né, principal da sua casa? É extrair o leite, armazenar e vender. Jesus diz assim: ótimo. O que você faz com o leite depois que extrai o leite? Eu coloco numa ânfora, né, num jarro grande. Você coloca no jarro e pronto? Não. Eu antes lavo o jarro, deixo ele muito bem limpinho, para eu colocar depois o leite. Porque se eu colocar o leite no jarro que está sujo, o leite vai azedar. E Jesus diz assim para ela: assim também com as coisas do Evangelho. Para que o ensinamento novo entre, é necessário lavar o vaso do nosso coração. Porque senão o ensinamento entra e se mistura com as sujeiras que porventura existam no coração. Jesus ainda diz que quando Moisés trouxe os ensinamentos, aqueles ensinamentos eram divinos, mas aqueles que ouviram Moisés não tiveram o cuidado de lavar o coração. Então os ensinamentos novos foram armazenados num vaso sujo. E com isso, os que vieram depois de Moisés, né, e antes desta senhora, porque há um intervalo aí de 2000 anos, né, eles eram justos e injustos ao mesmo tempo, bons e maus, crentes e descrentes, porque havia neles o bom ensinamento e havia ainda a ferrugem dos vícios, dos maus hábitos, de velhos hábitos incompatíveis com os ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro passo que Jesus diz que temos que dar é lavar o vaso do coração para começarmos a realmente absorver com pureza os ensinamentos e nos tornarmos cristãos. Como é que eu lavo o vaso do meu coração? Bom, temos em primeiro lugar que olhar para dentro de nós
e percebermos aquelas coisas que já estão incompatíveis com a pessoa que nós queremos ser. E quando aqueles pensamentos vierem sobrevoando a nossa cabeça, imagino que sejam pássaros negros que estejam sobrevoando. Sobrevoar, a gente não consegue evitar, mas nós não podemos deixar que eles façam um ninho na nossa cabeça. Então, quando eles chegarem, nós temos que enxotar esses pensamentos negros. Nós temos que mudar atitudes. O que eu faço, a maneira como eu reajo, a maneira como eu falo, se fosse feito por Jesus, seria igual? Ah, Jesus está muito longe, eu não tenho nenhum vídeo gravado de Jesus, eu não sei. Ouça um pouquinho do Chico Xavier, aquela doçura do Chico e a firmeza que o Chico também tinha simultaneamente. E nós vamos começar a ver o caminho que precisa ser trilhado de renovação a nosso próprio benefício. E quando nós começarmos a trilhar esse caminho, e eu tenho certeza absoluta que vocês aqui já estão trilhando, ainda que não estejam fazendo com toda a consciência ou plenamente, mas estão trilhando, vocês começam a influenciar as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira diferente. O tempo todo nós estamos influenciando as pessoas. O tempo todo as pessoas podem nos influenciar. Nós estamos exteriorizando o tempo todo o que nós somos. Quando alguém tenta nos influenciar, nós aceitamos ou não a influência, a decisão é nossa. Mas influenciar é uma característica que fazemos o tempo todo, às vezes sem perceber. Não sei se já aconteceu com vocês, mas pode acontecer de alguém chegar para vocês e falar assim: eu admiro tanto o seu jeito de ser assim. Aí você diz assim: uau, que jeito é este? O que é que eu estou fazendo de diferente? Aí ela vai dizer para você, e às vezes você nem se dá conta que é daquele jeito. E você percebe então o quanto de influência você estava exercendo e continua exercendo sobre aquela pessoa. E conforme nós vamos vivenciando o nosso dia a dia, tentando pôr em prática alguma coisa do Evangelho, tentando nos desfazer das coisas que não comportam mais, que não deveriam estar mais no vaso do nosso coração, nós vamos sendo cada vez mais esse sal. E vamos espalhando para todos o ensinamento de Jesus de uma maneira muito serena, muito tranquila. Não precisamos estar aqui na frente falando como palestrante, não precisamos ir para a praça pública falar, não precisamos ir para o YouTube falar. Não, nós precisamos ser nós, cada vez o melhor de nós, a melhor forma que nós pudermos ser a cada dia. Só por hoje eu poderei ser um pouco melhor do que o que eu fui ontem. E a cada dia nós podemos nos fazer essa proposta. E se eu fiz alguma coisa que eu sei que incomoda alguma pessoa, eu posso, só por hoje, não fazer mais aquilo. Eu posso oferecer um sorriso, eu posso estender uma mão, eu posso encaminhar de alguma maneira aquela pessoa ou ajudar aquela pessoa a encontrar a solução do problema dela. Muitos que ouviram Jesus lutaram muito contra si mesmos. A luta não foi pequena, mas conseguiram, foram vitoriosos. Nós vamos encontrar a Joana de Cusa. Joana de Cusa era esposa de Cusa. Cusa era um homem intendente das finanças públicas, como todo homem que lidava com as finanças públicas da sua época, colocava uma parte no bolso e outra parte ele entregava lá para o Império Romano. Então ele era um homem rico, mas ele tinha muitos vícios e acabou se endividando muito.
ele era completamente indiferente à esposa. E Joana queria algo mais. Joana ardia pela espiritualidade superior. Ela queria se elevar. Um belo dia, uma das suas empregadas, porque Joana tinha várias empregadas, era uma mulher rica, tinha várias empregadas, né? Dama de companhia. Uma delas falou para Joana a respeito de Jesus. Chegou na cidade um homem diferente. Só de chegar perto dele nos causa emoção, nos causa um bem-estar incrível. E ela ficou doida para ver este homem. E foi assistir uma das pregações de Jesus. E pensou com ela mesma: é isso que eu quero. É esse caminho que eu quero para a minha vida. Não quero estar mais na minha casa, com aquelas confusões todas do dia a dia. Eu quero seguir Jesus. Joana tinha um filho. E ela estava mesmo disposta a deixar o filho em casa com o marido, com as empregadas, com todo mundo, para seguir Jesus. Ela conseguiu uma entrevista com o mestre, provavelmente lá na casa de Pedro, ou em algum lugar reservado. Conseguiu uma entrevista com Jesus e disse para ele que ela estava disposta a largar tudo para ajudar, para seguir Jesus, para praticar a caridade. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem isso. Eu não acho que eu faço a caridade, eu preciso mudar, largar as coisas para ir fazer a caridade. Vocês sabem o que Jesus disse para ela? Volte para a sua casa, cuide de seu marido, cuide de seu filho. Ali está a sua maior obrigação neste momento. A sua maior tarefa na terra neste momento está ali, porque você assumiu esse compromisso antes. Vá, exemplifique o amor que você está aprendendo dentro da sua casa. Ame o seu marido, apesar de todo o jeito que ele tem, dos vícios que ele traz. E o seu amor vai tocá-lo gradativamente. Naquela encarnação, Cusa não conseguiu aproveitar os exemplos de Joana. Ele desencarnou e deixou Joana na miséria, porque ele tinha tantos vícios, ele gastou tanto dinheiro dele, que ela descobriu que ele devia dinheiro a quase todas as pessoas da cidade. Ela ficou na miséria, saiu da casa dela sem nada, começou nos primeiros dias até pedindo mesmo o que comer. Mas ela não queria ser uma mendiga. Ela foi pedir trabalho. As pessoas no primeiro momento acharam aquilo um absurdo. Uma dama da sociedade, uma mulher riquíssima, pedindo trabalho. Mas ela continuou insistindo e conseguiu trabalho de doméstica. Foi ser empregada doméstica depois de ser muito rica. Sustentou seu filho. Uma ocasião, houve uma oportunidade de ela realizar um sonho que ela queria muito realizar, e ela foi para Roma, junto com seu filho. Lá em Roma, ela encontrou os outros cristãos. E ela se sentia plena, mas o filho, total revolta. Um dia, deflagrada a perseguição em Roma aos cristãos, vários cristãos foram presos, colocados em celas para serem levados à arena e serem então queimados ou devorados pelos leões. E nesse dia estava Joana e seu filho entre os prisioneiros. Joana foi amarrada num poste e próximo a ela, seu filho também. E o carrasco diz para ela: abjura de Jesus,
negue Jesus e nós te libertaremos. E o filho dela, aos berros, dizia: mãe, negue Jesus, nos salve. E ela dizia assim: quem vai nos salvar é o próprio Jesus. Não aqui, mas vai salvar o nosso coração, a nossa alma. E debochando dela, o carrasco diz assim: o seu mestre só te ensinou a morrer? E ela respondeu a ele: não, ele me ensinou a te amar também. E o carrasco então acendeu uma fogueira para que o corpo dela e de seu filho fossem queimados como tochas humanas. Nós vamos aprendendo com a Amélia Rodrigues que neste momento, que parece ser de extrema dor, graças ao enorme mérito de Joana de Cusa, ela é retirada do seu corpo antes que as chamas fossem acendidas. E ela não sente absolutamente nada. Naquele mesmo instante ela ouve vozes que vinham de longe, cantando hinos de louvor a Jesus. Glória a Deus, a Jesus. Glória ao Pai Celestial. Glória a todos aqueles que trabalharam no bem. Todos aqueles que foram o sal da terra. Esta aqui também é mais conhecida, nós já falamos várias vezes sobre ela. Maria de Magdala. Maria, depois de conhecer a fartura, o melhor que havia na sua época, de conhecer os melhores perfumes, as melhores roupas, de morar numa excelente casa, sentia também sede de um verdadeiro amor. Sede de um caminho espiritual renovado. Maria procura Jesus. E depois de uma conversa com Jesus, ela se desfaz de absolutamente tudo que ela possuía. Doa tudo para seguir a Jesus. Ela era sozinha, não tinha outras pessoas na vida dela. Mas ela foi plenamente rejeitada, totalmente rejeitada pelos discípulos de Jesus e por todos aqueles que sabiam da fama dela. Mesmo assim, Maria não desanimou. Ela tinha ouvido aquele sermão do monte, ela tinha ouvido outros ensinamentos de Jesus. Ela buscou servir, buscou ajudar. Não lhe era dada a oportunidade que ela almejava. Certa ocasião, um grupo de leprosos se aproximou da cidade de Jerusalém. E, naturalmente, eram proibidos de entrar na cidade porque eram leprosos. A polícia de fronteira os expulsava para o vale dos leprosos. E Joana foi com eles para o vale dos leprosos, para falar de Jesus, para exemplificar o amor que Jesus havia exemplificado, cuidando das chagas daqueles leprosos. Todas as tardes, ela reunia o grupo e contava para eles dos ensinamentos de Jesus. É como reunir a família para estudar o Evangelho no lar. Ela estudava com eles os ensinamentos de Jesus todas as tardes. E durante o dia, ela fazia o serviço que era possível para não ser pesada a ninguém. Ela cozinhava, ela ajudava, ela fazia todo o trabalho que lhe cabia fazer. O tempo se passou. E também ela, Maria de Magdala, pegou a hanseníase. Um dia, quando a doença já estava muito elevada, quando seu corpo já estava todo tomado de chagas, ela desencarna. E ao desencarnar, quem vem recebê-la? O próprio Jesus.
E diz a ela: Maria, tu passaste pela porta estreita, tu amaste muito, vem para o meu reino. Porque estreita é a porta que conduz ao reino de Jesus, e larga é a porta que conduz à perdição. O mundo está cheio de chamados. É muito fácil ceder ao chamado do desequilíbrio, ceder aos desejos, aos caprichos, às vontades. É mais difícil ser firme na fé, ter a coragem de agir como um cristão, ter a coragem de não prejudicar a ninguém e, se prejudicar, reparar o prejuízo que tenha causado. Maria não hesitou em nenhum momento e passou pela porta estreita. Uma outra figura que foi um sal da terra maravilhoso foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um jovem atlético, ele era um estudante da lei de Moisés, já praticamente um doutor da lei, candidato a ser um dos grandes rabinos do Sinédrio. O Sinédrio seria o equivalente nos dias atuais, para a nossa facilidade de entendimento, ao que seria um bispo, o Papa. O chefe do Sinédrio seria o Papa, e o Saulo seria uma espécie de um bispo, e poderia vir a ser o Papa, né? Saulo, então, amava profundamente a lei mosaica, e quando ouviu falar do cristianismo, ele viu ameaças à lei de Moisés, naquelas palavras que os discípulos de Jesus traziam. Saulo, então, deu início à maior perseguição aos cristãos. O primeiro a ser morto ao seu mando foi Estevão. Também era conhecido como Gesiel. Na verdade, o nome era Gesiel e foi rebatizado de Estevão. E depois, muitos empolgados pelo que o Saulo havia iniciado, faziam barbaridades contra os cristãos. Um dia, para a surpresa de Saulo, ele descobriu que a noiva dele era irmã do cristão que ele mandou apedrejar e matar. Ele então deixa a noiva dele: não quero mais saber de você, porque você é irmã de um cristão. O tempo passa e a saudade aperta, ele não aguenta. Depois de muito tempo, ele vai visitar Abigail, que era sua amada noiva, e encontra Abigail quase à morte. E Abigail fala para ele de Jesus. Diz para ele que ela se converteu ao cristianismo. E ele então sente uma dor profunda no peito e diz: eu odeio esse Jesus. Esse Jesus só está me trazendo problemas. Abigail morre. E Paulo era todo cólera, todo revolta. Ele decide então perseguir aquela criatura que ensinou o cristianismo para Abigail. Ele vai de Jerusalém a Damasco. E quase chegando na porta de Damasco, uma luz muito grande se faz no céu. Saulo cai do seu cavalo. E aquela luz vai tomando forma. E diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E a luz, que agora com a forma, responde: eu sou Jesus. Saulo sente naquele momento como se 1000 facas entrassem no seu peito e o rasgasse todo por dentro. Tudo aquilo que ele perseguia, tudo aquilo que ele não acreditava, estava ali diante dele como a mais pura verdade. Saulo, naquele momento, sente uma mudança interior profunda. E já de cabeça baixa, com humildade, pergunta: Senhor,
que queres que eu faça? E Jesus diz para ele: entra na cidade e lá eu te direi o que fazer. Saulo ficou cego neste momento, devido à luz tão intensa. Entra na cidade. Lá esperava encontrar apoio dos seus afeiçoados, que os afeiçoados, sabendo daquilo que havia acontecido com Saulo, não dão o apoio que ele esperava. Por caridade, colocam numa pensão. E ele estava ali naquela pensão, naquela estalagem, quando aparece um homem que diz assim para ele: eu sou Ananias. Foi o mesmo que ensinou o cristianismo para Abigail. Jesus me mandou aqui. E em nome de Jesus, volte a enxergar. E ele volta a enxergar. Saulo, então, maravilhado por tudo aquilo que se passou com ele, resolve no primeiro sábado, na sinagoga local, contar toda essa experiência e contar que ele agora acreditava em Jesus. Quase morreu. Por pouco não o mataram naquele dia. Uns diziam: ele está doente, pegou a febre do deserto. E outros diziam: este homem está blasfemando. E a lei de Moisés manda a gente matar quem blasfema. Graças a bons amigos que acreditavam que ele estava enfermo, ele foi levado dali, foi retirado daquele salão sem nenhum ferimento. E Ananias diz para ele: contra seus novos ideais, existe toda a sua vida. Como é que você quer que as pessoas acreditem nas suas palavras, se até ontem a sua vida era outra coisa? E aí vai uma dica: quando nós estamos querendo mudar, os nossos parentes não acreditam na gente de primeira. Demora. Saulo vai procurar Gamaliel, seu ex-mestre, seu ex-mentor, que o aconselha. Gamaliel também já tinha se convertido ao cristianismo, também era judeu, era mestre judeu, e o aconselha a se isolar no deserto. Ele se isola por 3 anos. 3 anos de estudo, de meditação sobre os ensinamentos de Jesus. 3 anos tentando compreender cada trechinho do que Jesus havia dito. E aí ele retorna. E os discípulos de Jesus não confiam nele. E Paulo então é colocado num cantinho, numa igreja lá em Antioquia, para lá esperar o tempo passar. E ele, sabendo das perseguições aos cristãos que já estavam acontecendo, e sabendo dessa relutância dos judeus em aceitarem as boas novas que Jesus havia trazido, Saulo decide então realizar uma viagem. E ele sai em companhia de Barnabé para realizar muitas viagens e ensinar o cristianismo em cada lugarzinho que ele fosse parando. E aquele mapa ali mostra as viagens que Paulo fez. Em cada ponto daquele ele fundou uma igreja. E quando os trabalhos dele já ficaram muito grandes, muito assoberbados, para conseguir continuar visitando as igrejas e passando os ensinamentos, ele foi inspirado a escrever. Ele então decidiu que sozinho não era possível ele ter todo o conhecimento, toda a sabedoria para escrever. Ele pedia que outros companheiros estivessem perto dele no início. Ele acreditava que era o próprio Jesus que vinha até ele e escrevia com ele. Mas era Estevão, aquele primeiro mártir que morreu, que se tornou o grande protetor, o grande guia, em nome de Jesus, do nosso amigo Saulo de Tarso, que mais adiante muda o nome para Paulo de Tarso.
E Saulo, então, ou Paulo, escreve as famosas epístolas que atualmente constam lá nos Atos dos Apóstolos, né? Carta aos Coríntios, carta aos Filipeus, carta a Timóteo e vários outros. As cartas de Paulo eram copiadas e, para facilitar a leitura e a compreensão, foram colocando versículos, né, capítulos e versículos, que a carta era imensa. Ele escrevia uma carta muito longa, porque depois que ele escrevia, esperava-se um bom tempo por alguém que fosse para aquela região, aí esse alguém carregava a carta dele para aquela região. Às vezes levava meses para a carta chegar ao destino. Então era uma carta substanciosa. E todos os cristãos perceberam que era de um valor extraordinário. As cartas de Paulo eram copiadas. E Paulo se fez presente pessoalmente, através das suas cartas, em todas aquelas regiões, sendo o sal da terra, levando de forma pura os ensinamentos de Jesus, sem nenhuma intromissão de velhos costumes, sem nenhuma intromissão de velhas rancores, de velhos hábitos. Paulo venceu. Quando ele desencarnou, quem estava esperando por ele era o Ananias mais uma vez. O Mestre Jesus espera por ti. E eles encaminham todo um grupo, Paulo, Ananias e outros que estavam aguardando o desencarne dele, rumo a Jesus. E por fim, Maria, mãe de Jesus. Diante daquele quadro em que seu filho estava preso a um madeiro infame, a uma cruz infame, condenado à morte por um crime que não havia cometido, entre dois ladrões, Maria chorava, como toda mãe iria chorar. E naquele momento, um braço amigo a envolveu. Era João, o evangelista. E Jesus, num grande esforço, ergue a cabeça e olha para Maria e olha para João. E diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele instante, Maria compreendeu que a família universal era muito maior do que a família terrena. E João também compreendeu que Jesus pedia para que ele, João, tomasse conta de sua mãe. Após a crucificação, houve uma separação de todos eles. Maria foi para a casa de alguns parentes e João foi para Éfeso. Lá em Éfeso, João trabalhou muito, até que ele conseguiu uma casinha simples, afastada da cidade, no monte, uma casinha pequena, mas aconchegante. Ele volta, vai até a casa dos parentes de Maria e a convida para ir morar com ele, como Jesus havia solicitado. E ela aceita e vai a Éfeso com ele. João trabalhava durante o dia em Éfeso e à noite ele pregava o evangelho de Jesus. E quando a população ali de Éfeso e também da região soube que agora Maria morava ali também, passaram a frequentar a casa de Maria. Iam até lá, pedir a ela uma bênção, pedir um conselho de mãe, pedir a ela um ensinamento do Mestre Jesus. E Maria nunca se negava a atender ninguém. Ela estava ali o tempo todo, com o coração aberto, para receber cada um que lhe trazia suas dores e as suas problemáticas. Um dia, um dos seus atendentes disse para ela: você é a Mãe Santíssima. É a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo.
E daí para diante, todos passaram a chamar Maria de Mãe Santíssima. Ave Maria. E um dia, que estava uma tempestade, fazendo frio, um mendigo bateu-lhe na porta. E apesar do frio, da tempestade, da hora avançada, Maria foi atender. Ele entrou. Ela ofereceu o que ela possuía em casa. E ele começou a falar para ela do reino dos céus, da paz que envolvia os corações fiéis, os corações que buscam a fé, que buscam a Deus, os corações que querem ser sal da terra. E ele tanto falou para ela que até chegou um momento que ela se deu conta que aquele mendigo era diferente, porque todos os demais que chegaram até a sua casa foram ali buscar alguma coisa, mas aquele não. Aquele estava lhe dando algo, estava lhe oferecendo consolação, estava lhe oferecendo alegria e esperança. Ela olha para ele e diz: meu filho. Ele abre as mãos e mostra as chagas. E ela diz: as chagas que te fizeram. E apalpa aqui o lado dele para ver as chagas ainda. E Jesus diz para ela: minha mãe. Eu conto isso e fico emocionado. Minha mãe, meu pai quer que sejas a rainha no meu reino. E naquela noite, a Mãe Santíssima desencarnou.
Muito obrigado, uma boa noite a todos. Bem, meus irmãos, toda essa palestra, essa colocação, com certeza deu uma qualidade aqui na energia que temos ao nosso redor e na qualidade dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso sentimento, pois com certeza fomos tocados por essas narrações, essas lembranças, importante para termos força na caminhada, mostrando que é possível, sim, a renovação, que possamos ser o sal da terra, cada um na sua posição, buscando o seu equilíbrio, a sua alegria de viver. O que buscamos hoje nessa casa, possamos levar para os nossos lares, para os nossos irmãos. É um momento muito importante aqui que nós não temos noção. Como acendemos luzes, como a energia que nós criamos aqui pode se dissipar, pode ir onde nós quisermos. Essa energia se chama amor. E quando lembramos de Jesus, de Maria, do nosso Pai Celestial, isso tudo que existe de bom dentro de nós vem à tona e nos faz crescer um pouco mais. Então, gratidão a todos esses irmãos que passaram pela terra e que foram sal, né? Temperaram a nossa vida, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Estamos fazendo um pouquinho aqui, porque estamos juntos, vibrando com muito carinho, formando essa energia linda em torno desta casa. E ao fazermos as nossas orações agora, nós podemos dividir isso, distribuir isso, esse sal, essa energia puríssima. Tem hora, na primeira oração, de pensar nos nossos entes queridos que conviveram conosco, que deixaram o seu exemplo, a sua mensagem, e que hoje estão no plano espiritual vivos, nós temos certeza disso. Para eles, o nosso eterno carinho, a nossa saudade, mas de uma forma positiva, pois sabemos que podemos nos reencontrar durante o sono, quando desencarnarmos, vamos nos reunir novamente, a vida continua. Então a nossa mensagem de carinho, de amor, a todos esses familiares, a nossa família espiritual é imensa, também para as nossas companhias espirituais, algumas que ainda carregam em seu coração ressentimento, dificuldade em relação a coisas que fizemos no passado por ignorância. Hoje estamos aprendendo um pouquinho com Jesus e nos tornando pessoas um pouco melhores, um pouco mais equilibradas. Pedimos muita luz para as nossas companhias espirituais. E para tantos irmãos que estão aqui presentes, encarnados, que precisam desse carinho, há tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam dessa oração, desse brilho, desse olhar de Jesus. Hoje, especialmente, pedimos para o nosso irmão Oswaldo Loureiro, que desencarnou ontem, né? É o amigo da nossa irmã Sheila, a Sheila mandando aquela energia, aquele abraço, e a certeza que o nosso irmão Oswaldo vai ser muito bem recebido no plano espiritual. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles sejam envolvidos nessa luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Caí em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que essa oração tão significativa possa chegar nos corações dessas pessoas, servindo de ânimo, de força, de espiritualização cada vez maior. O destino desses irmãos seja um destino felizes, de paz, de esperança. Que assim seja, graças a Deus. E aquilo que a gente veio buscar aqui, né? Esse momento de refazimento, de consolo, de paz, de ânimo, de coragem. Tudo isso nós ajudamos a construir nessa casa, nesse momento. E vamos pedir então para aquelas pessoas que ficaram na nossa casa, nos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, né? Que essa energia bonita, tenham certeza, pode sair daqui e ir até esses lares, aliviando aqueles corações, trazendo força, ânimo àquelas pessoas. Todos sejam abençoados. Que esses lares, que é o grande laboratório da vida também, lá possa existir a paz, o diálogo, a harmonia, especialmente Jesus presente na nossa casa. Que o nosso lar seja um santuário de luz. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Vamos eliminar dos nossos lares discussões, desarmonia, né? Isso não faz bem para ninguém. E quando possível, vamos fazer o culto do Evangelho no lar. Quem quiser orientação sobre isso, é só perguntar para o Ricardo, para a Beth, para mim, que nós teremos o prazer de orientar. Bom, muita paz nos nossos lares. E precisamos de saúde. Esse sal em equilíbrio na nossa mente, no nosso corpo, vai estimular as nossas células a se recompor, especialmente na nossa mente, que muitas das vezes, por não estarmos vigilantes, a mente se desalinha em relação às orientações de Jesus, que são tão puras, tão belas. E nesse momento, nós queremos pedir essa falange médica dessa casa, tão carinhosa, a falange médica de Bezerra de Menezes, o nosso mestre amado, que venha até nós, trazer o alívio das nossas dores, as curas. Quantas pequenas curas nós temos conhecimento que tem acontecido nas sessões de segunda-feira, nas sessões de quinta, porque as energias estão à nossa disposição. Basta nós abrirmos o coração, a mente, para que essa energia nos renove. E às vezes um toque de amor desse plano espiritual tão carinhoso pode trazer o alívio, a cura, a orientação aos médicos da Terra para o nosso equilíbrio. Então devemos sinalizar para Deus que estamos aqui pedindo esse apoio, esse carinho para o nosso corpo físico, nosso perispírito, para a nossa alma. Para os irmãos encarnados e desencarnados que são trazidos aqui para receber ajuda também. Então, um grande momento de luz, um grande momento que os trabalhadores do invisível podem manipular a energia da natureza, que são trazidas aqui para nos ajudar. Possamos respirar e captar essa energia de paz e de harmonia para a nossa alma e a certeza da cura. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo
vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói, Deus pode agir sobre nós, mas nós temos que dar essa permissão, né? Fazer essa abertura. E nós queremos então pedir para que Deus reequilibre os nossos centros de forças, para que limpe a nossa alma, as nossas células, para que atenda todos aqueles pedidos que nós colocamos na caixinha de visita médica. Eu quero pedir pela Valentina, que está aqui hoje presente, que ela seja ajudada, né? A Valentina se harmonize espiritualmente e fisicamente, essa criança. Enfim, pelos hospitais, pelos asilos, orfanatos, prisões, pelas águas do ambiente sejam fluidificadas e que possamos sair hoje aqui bem tranquilos, bem mais felizes, né? Porque Deus nos criou para a felicidade. Obrigado, Senhor. Obrigado a toda a equipe espiritual. Graças a Deus. Vamos agora ao momento final, o momento do passe, né? É o outro carinho que vamos receber desses amigos queridos. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Muito carinho sobre nós, né? Essa casa realmente, 97 anos de trabalho no bem, uma casa conhecida no plano espiritual. Temos vários amigos, várias falanges iluminadas aqui presentes, nos abraçando. É sempre uma festa no plano espiritual, toda segunda, toda quinta, é uma alegria muito grande. Todo o trabalho que é realizado nessa casa é uma energia muito especial. Então, nosso agradecimento
a essa equipe linda que nos dá a honra de estarmos aqui hoje, presente nessa casa, trabalhando ao lado de Jesus, todos nós. Queremos agradecer aos mentores, toda a equipe da casa, ao grupo dos 100, e pedir que todos nós sejamos protegidos na nossa caminhada na terra, no retorno aos nossos lares, que possamos sair daqui mais leve, tranquilos e levar energia boa para a nossa casa, né? Temos paciência, serenidade e harmonia. Pedimos por toda a terra, escola querida, nesse momento tão importante que estamos vivendo de transição. Muita paz, muita luz ao nosso Brasil, para que haja sempre essa esperança de sermos a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Possamos fazer a nossa parte. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que as nossas operações espirituais estão sendo feitas à distância, que os irmãos podem fazer inscrição na secretaria, né, para as operações, realizada no primeiro sábado de cada mês, né? E vários cursos que nós temos, e é importante estudarmos. Aproveite a oportunidade, viu, gente? Obrigado pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.